Oi galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de História. Então peguem o material de vocês, que vocês precisam para realizar a aula. E vamos abrir na página 10. Vamos continuar o que nós falamos um pouquinho na aula passada. Nós começamos a nossa aula falando sobre os meios de comunicação, sobre como isso é importante na nossa vida, principalmente hoje em dia, principalmente nesse momento atual que estamos vivendo agora, não é mesmo? Então agora nós vamos conhecer o início desses meios de comunicação, como eles se iniciaram, como que foi surgindo essa comunicação entre as pessoas. Então, na página 10, quero que vocês grifem o segundo parágrafo do textinho, tá bom? Então, peguem o marca-texto de vocês, fiquem com ele aí no jeito pra gente grifar o texto, tá bem? A professora vai ler o início. As primeiras formas de comunicação. Então, como que se deu essa comunicação? Antes de dominar a fala, os primeiros grupos humanos da pré-história se comunicavam principalmente por meio da linguagem corporal. Então, como por meio da linguagem corporal? Através de gestos, sons, expressões. Então, a nossa expressão, a expressão que nós temos, ela é muito importante desde muitos anos. Então, quando o primitivo olhava com a cara assim para o outro, quer dizer que ele estava bravo. Ou quando ele olhava assim, sorrindo, rindo, ou expressando alegria, significa que ele estava alegre em saber aquilo, né? Ou quando ele olhava um animal e pensava assim, aquele eu vou caçar. Então, através das expressões e dos movimentos, as pessoas começaram a se comunicar. Então, agora podem começar a grifar. Segundo parágrafo. Com o desenvolvimento da fala, que ocorreu muito tempo depois da descoberta e controle do fogo e da fabricação de ferramentas, os pensamentos, sentimentos e conhecimentos dos primeiros grupos humanos também passaram a ser expressos e transmitidos por meio da pintura rupestre. Então, antes deles começarem a se comunicar através da pintura rupestre, que eram as pinturas nas cavernas, descobriram o fogo, através lascando uma madeira com a outra, construíram objetos como facas, para eles caçarem os animais, como facas é o que nós dizemos hoje, né? Mas normalmente lança, que tem aquela ponta afiada que eles utilizavam para caçar, e eles foram utilizando desse desenvolvimento até chegar na pintura rupestre para se comunicar. Um exemplo. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme muito bacana que retrata essa pré-história, que retrata a pintura rupestre, o tempo nas cavernas, que é o Croods, o início da história. É um filme de desenho bem bacana. A professora de vocês adora filme de desenho. Então, quando a gente se conhecer, a gente vai fazer uma disputa para ver quem conhece mais filme de desenho, porque eu amo, sou apaixonada. Mas vamos voltar à nossa aula. Então, nesse filme, ele retrata essa pintura rupestre. Quando o pai sai para caçar, ele vai na parede e desenha que ele foi procurar alimento. Então, às vezes, a pessoa ia chegar em casa e não ia ter ninguém. Então, nos tempos primitivos, como era tudo muito selvagem, tudo muito perigoso, eles começaram a se comunicar através dessa pintura rupestre. E a professora tem alguns exemplos aqui para vocês. Então, ó, esse é o primeiro exemplo. E o que retrata essa pintura rupestre? Olhem só. Aqui é um homem com uma lança que está caçando um animal, para depois levar esse animal até a sua caverna. Então, ele retratou por meio de um desenho o que ele iria fazer. E nessa época, como não havia escrita, eles tinham que representar através de um desenho. Hoje em dia, se nós vamos na padaria comprar um pão, eu deixo um recadinho para minha mãe. Mãe, fui na padaria e já volto. Ou mãe, saí e daqui 30 minutos estou de volta. Então, hoje,
a nossa linguagem ela é muito mais fácil, né? Ela está muito mais presente. Nós conseguimos nos comunicar com mais facilidade. Outro exemplo aqui, bem bacana, que remete à caverna também. Então, olha, ele com a flecha indo caçar o animal, aqui com um material também para caça, aqui significando que depois ele volta. Então, aqui o sol. Então, eles se comunicavam através dessa pintura, através dessa linguagem. Então, o primeiro meio de comunicação existente no nosso mundo, na nossa vida, foi a pintura rupestre, ok? Como eles faziam esses registros? Porque não existiam lápis de cor, nem caneta com brilho. Não, eles usavam os recursos da natureza. Carvão, ou lascas de madeiras encontradas, ou sangue de animais que eles caçavam. Então, eles utilizavam desses recursos para registrar na parede o que eles viviam, ou o que eles iriam fazer, o que eles passaram naquele período. Ok? Aí, nessa página, tem um desenho de um homem fazendo uma pintura rupestre. Nós vemos a roupa dele, bem primitiva, né? Nós conseguimos perceber. E olhem só o material que está disponível ali. É um desses materiais que a professora acabou de citar, né? Sangue de animal, pedaço de carvão, que era o que eles tinham de disponível na época. Para finalizar essa página, com o decorrer do tempo, eles foram se comunicando de outras maneiras, onde se iniciou a oralidade, que é o que nós temos nos dias de hoje, e é a maneira como nós nos comunicamos mais, através da oralidade. Então, eu estou me comunicando com vocês através da oralidade como um recurso tecnológico, que é um meio de comunicação também. Na página 11, tem uma brincadeira, que é a mímica. Vocês já brincaram de mímica? É uma brincadeira muito bacana, que envolve as expressões corporais, faciais, os jeitos. Então, propõe em casa, se vocês tiverem um tempinho para fazer uma mímica, ou quando nós formos nos reunir na reunião online, a gente brinca de mímica para a gente se conhecer um pouquinho através das nossas expressões corporais. E através das mímicas a gente pode imitar animais, pessoas, ou se eu estou desenhando aqui, eu estou imitando uma ação. Que ação que eu estou imitando que nós acabamos de conhecer? A pintura rupestre, só que eu utilizei a caneta, né? Antigamente eles utilizavam o carvão, a madeira e entre outros materiais. Então, continuando agora a evolução dos meios de comunicação, a evolução dessa fala que nós utilizamos hoje, olha o que vem abaixo. A invenção da escrita. Então, primeiro foi através do desenho, e depois passou a invenção da escrita. Como isso aconteceu? Vamos ver então. Um passo muito importante dado pela humanidade nas formas de comunicação foi a invenção da escrita na antiguidade. As motivações que levaram ao desenvolvimento dos registros escritos foram principalmente o controle de suas atividades. Griffin está a última linha do primeiro parágrafo. Então, o desenvolvimento dos registros escritos foram principalmente o controle sobre as atividades comerciais e preservação das práticas religiosas. Então, eles sentiram necessidade de começar a escrita para registrar as práticas religiosas e para registrar o seu comércio. Quantos animais ele havia, quantos animais ele perdeu, quantos animais ele vendeu, ou o comércio, quanto ele vendeu, quanto ele tem. Então, eles sentiram a necessidade de registrar isso, de ficar registrado. Segundo parágrafo. Há cerca de 6.000 anos, alguns povos antigos, como os que viviam na Mesopotâmia, passaram a ter a necessidade de registrar suas atividades comerciais. Na última linha, com
que geralmente estava relacionada com o controle e a quantidade de animais e a mercadoria de troca. Então, eu tenho um bezerro, eu vou trocar com você por uma galinha. Eu tenho que registrar essa troca para saber que agora eu tenho quantas quantidades desse animal, quantas quantidades do outro. Então, essa foi a necessidade da invenção da escrita. Na página 12, nós temos dois exemplos das primeiras invenções da escrita. A primeira foi a escrita cuneiforme, que era feita em uma tábua de argila, onde eles fizeram seus primeiros registros. Como vocês têm um exemplo aqui na apostila e na imagem ao lado. Então, era um material resistente, para não estragar com facilidade ou não se perder com facilidade. Depois, abaixo, no Egito Antigo, nós temos o exemplo da escrita hierográfica. É igual à escrita? Não, é diferente. A escrita hierográfica, ela se deu através de desenhos, relembrando lá a pintura rupestre e alguns registros escritos nas laterais. Esses desenhos, eles eram em sequência, uma sequência de acontecimentos, eles registravam nessa escrita hierográfica. Essa escrita, ela foi feita em folha de papiro, ela era uma folha seca, então ela se quebrava muito fácil. Então, através das descobertas da escrita, eles foram percebendo que precisavam evoluir mais até chegarmos como estamos hoje. Virando a página agora, na página 13, os primeiros livros e a invenção da máquina de imprensa, quando a tecnologia começou a surgir. Então, os primeiros livros. Durante muito tempo, a população não teve acesso a esses livros. Por quê? Eles eram de difícil acesso, eles eram de difícil fabricação também. Por quê, professora? Porque quem escreviam esses livros eram os religiosos, os monges. Então, só eles tinham domínio da escrita e só eles escreviam esses livros manuscritos. Então, imaginem quanto tempo iria demorar para escrever um livro de 200 páginas, por exemplo, linha por linha, onde eles tinham que muitas vezes traduzir as línguas para a língua respectiva e somente eles tinham o domínio dessa língua. Então, nessa época, quem tinha o domínio da escrita e da linguagem e dessa linguagem para passar nos livros eram os monges das igrejas. Então, eram os sacerdotes. Então, como vemos aqui na página 13, é um sacerdote escrevendo. E como vocês podem perceber, olha o tamanho dessa folha. É uma folha como essa nossa que nós temos aqui, que se chama folha sulfite papel A4, pequena? Não. É uma folha extensa em uma mesa diferente da que usamos hoje, onde olha o tanto que ele tinha para escrever e copiar. Então, a professora resumiu para vocês o que está escrito aqui nessa parte, tá bom? Eu quero que vocês grifem no primeiro parágrafo a penúltima linha, perdão. Dessa forma, mesmo com a invenção dos livros, muitos conhecimentos e todas as culturas ainda aconteciam por meio da oralidade. Por quê? Porque, como a professora falou, eles eram muito caros e de difícil acesso. Como que esses livros foram feitos? Foram feitos em folhas? Assim? Não. Eles eram feitos em tábuas de argila, como na escrita cuneiforme, em chapas de metal, em tábuas de madeira e cascas de árvore. Depois de um tempo, eles começaram a usar o pergaminho, que é essa imagem que está aí abaixo na página 13 de vocês. Então, olha só, pergaminho do século XVI, que ilustra a história do mundo. O pergaminho, ele era um material mais resistente. Por quê? Porque ele era feito de couro de animais. E
Para eu ter acesso à informação desse pergaminho, vocês estão vendo ele aí enrolado, eu tinha que abrir ele todo. Então, se eu quisesse uma informação lá do início, eu teria que abrir ele inteiro para ter a informação que eu queria. E ainda assim ele era de difícil acesso porque o custo dele era muito alto. Então, ainda quem mantinha esse domínio da escrita eram os sacerdotes das igrejas e pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, normalmente reis, rainhas e seus primogênitos, certo? Então, virando a página 14. Entre os séculos 1 e 5, os romanos desenvolveram os chamados códices. O que é esses códices? Esse livro que está disponível nessa imagem aí. Então, eram livros feitos com capas resistentes, madeira encerrada. Então, do pergaminho se passou esses códices que remete aos livros que nós temos hoje em dia, certo? Mas ele ainda era de um custo muito alto, pois o material utilizado nele era muito caro. E essas páginas, essas folhas que tem disponível aí, eram folhas costuradas à mão. E ele ainda era manuscrito. Então, o trabalho para se ter esse livro era muito grande. Então, esses livros demoravam muito para ser confeccionados. A demora deles era muito grande. Então, ainda nessa época, a oralidade era o meio de comunicação mais praticado. Agora, depois dessa imagem do livro, no segundo parágrafo, depois da imagem do livro, eu quero que vocês grifem esse segundo parágrafo, ok? Em 1438, o alemão Johannes Gutenberg inventou a máquina de imprensa. Essa máquina continha pequenos carimbos com letras, chamados tipos móveis, tornando possível imprimir uma grande quantidade de cópias de um mesmo texto. Então, a professora vai anexar aqui um pequeno vídeo que mostra como essa máquina foi inventada. Antes, como eles eram escritos pelos sacerdotes, e depois como essa máquina funcionou e como eles conseguiram imprimir e produzir grandes quantidades de livro, ok? Agora, na página 15, nós podemos ver duas imagens dessa máquina de escrita e quero que vocês grifem o primeiro parágrafo também, que explica como era feita essa impressão, como essa máquina foi criada por Gutenberg. Então, agora, para finalizar nossa aula, na página 16, vamos responder essas duas perguntinhas. Número 1. Como os livros eram feitos antes da invenção da máquina de imprensa? Então, como eles eram feitos? Eles eram manuscritos. Primeiro na escrita cuneiforme, lá no Egito, hierográfica e tantas outras maneiras que nós acabamos de estudar, pelos sacerdotes, pelos monges das igrejas. Então, assim eram feitos os livros. Número 2. Como a máquina de imprensa de Gutenberg ajudou a popularizar o livro na história? Então, como essa máquina ajudou? O livro ele se tornou mais em conta, porque a produção dele não demorava tanto, então eu consegui imprimir várias páginas de uma vez só, e isso as pessoas foram tendo acesso, tornando o livro mais popular, mais acessível para todos. E assim nós encerramos a nossa aula de história, aprendendo sobre como iniciou essa escrita, como iniciou toda essa linguagem, tudo isso que nós temos hoje em dia, ok? Tchau, galerinha, até a próxima!